Muito bom dia. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando neste domingo pela manhã. Um abraço fraterno e muita gratidão pela oportunidade de estarmos aqui estudando juntos um tema à luz do Espiritismo. Estamos todos a caminho da luz. Então, um abraço fraterno também a todos os trabalhadores do Centro Caminho da Luz de Botucatu. E o nosso propósito na reencarnação é exatamente nós avançarmos no conhecimento e na virtude. Por isso que a doutrina espírita nos convida a estudar sempre. Não importa a nossa idade, porque somos espíritos imortais. Daí a importância de nos enriquecermos em conhecimento para fazermos uma iluminação interior, nos libertando das sombras que ainda nós carregamos. Esse tema, longevidade e espiritismo, é cada vez mais importante para nós, que temos a consciência espírita, mas para toda uma sociedade em que a velhice é algo em destaque hoje em dia. Nós estamos vivendo cada vez mais um aumento muito grande de pessoas centenárias, de tal maneira que nós devemos estudar esse tema tanto à luz do Espiritismo quanto à luz da própria sociologia, questões de Estado, para que a nossa vida, até o último instante que nós permanecemos aqui, seja pautada por um conforto, por uma utilidade. Nós vamos nos basear na obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo do retorno à vida corporal, que trata da reencarnação, que é o capítulo 7, a partir das perguntas 330. Mas também vamos nos valer do capítulo 5 e 6 das leis morais, que é a parte terceira, que trata da lei de conservação e a lei de destruição, ali a partir das perguntas 702. Mas queremos recomendar obras de Joana de Ângeles, que é O Despertar do Espírito, que tem essa capa. Também Vida, Desafios e Soluções, são as duas obras de Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, que tratam deste tema também, né, da velhice, da longevidade. E nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo sobre isso, sobre a crise da velhice, nesta obra, que é a Gestão de Crises Emocionais, publicada pela editora M. Então, a doutrina espírita, que tem um leque bastante grande de estudos, também se preocupa com a questão da nossa permanência aqui nesta vida, aqui no planeta, neste mundo. Porque a união do espírito com a matéria é o meio pelo qual nós podemos evoluir, podemos adquirir virtudes em direção da nossa iluminação interior, de nós nos aproximarmos de Deus. Então, é a reencarnação. E Kardec vai perguntar para os espíritos qual é o propósito da reencarnação. E eles respondem que o propósito da reencarnação é o progresso do espírito. É para isso que nós estamos aqui. Crescermos em todos os aspectos da vida, porque o espírito puro é aquele que já se plenificou com todos os potenciais divinos que Deus nos atribuiu para nos aproximarmos cada vez dele, para sermos deuses, né? Com D minúsculo. Então,
nós estamos aqui no mundo, reencarnados num corpo material, para progredirmos. O nosso esforço constante deve ser nesse sentido. Aliás, na definição de Allan Kardec com relação ao verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. E nós dominamos as nossas más tendências procurando trabalhar pelo nosso crescimento espiritual. Então, se o nosso objetivo é progredir aqui, e o corpo que nós temos é o nosso instrumento de evolução, é importante que nós cuidemos desse instrumento para que o espírito, para que nós possamos manifestar os nossos potenciais e adquirirmos o maior número de experiências possível. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, para permanecermos saudáveis e lúcidos aqui no planeta o quanto possível, até o momento em que nós formos chamados ao retorno à espiritualidade. Então, é este o nosso compromisso, é este o nosso dever, como está lá na lei de conservação. Leiamos este capítulo, esta lei moral, que é muito importante, né? Cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa vida em todos os sentidos. Allan Kardec, na questão 730 de O Livro dos Espíritos, vai questionar os espíritos superiores, dizendo: poxa, se o mundo espiritual é o nosso mundo definitivo, se o mundo espiritual é o meio, né, para onde nós devemos ir, todo o nosso esforço, em melhores condições, por que tanto medo da morte? E os espíritos disseram que nós devemos prolongar a vida na Terra o máximo possível, para que nós possamos cumprir aqui a nossa tarefa. Então, a recomendação dos espíritos, da doutrina espírita, é justamente nesse sentido, que cuidemos do nosso corpo para que ele dure o máximo possível aqui. Devemos ter consciência de que o nosso corpo e as nossas faculdades são bênçãos divinas, são talentos que nós devemos colocar em prática, utilizar, multiplicando-os para o nosso bem e para o nosso próximo, porque o objetivo da nossa reencarnação é o nosso progresso, mas existe também um segundo compromisso, que é nós contribuirmos para o progresso social. Ou seja, eu não devo evoluir egoisticamente, somente para mim, mas eu tenho que multiplicar talentos, eu tenho que transformar os meus potenciais em benefício do meu próximo e da sociedade, da coletividade como um todo. Precisamos considerar também que as nossas reencarnações, elas são programadas, são planejadas. Nós não estamos aqui por acaso. Se não somos nós que planejamos a nossa reencarnação, aquilo que nós vamos fazer aqui, são os nossos mentores espirituais que fazem por nós. Quase sempre são eles que estão conosco, nos orientando, estabelecendo um plano para que esse plano, ou seja, para que todas essas realizações aqui na Terra sirvam ao nosso crescimento espiritual em todos os setores da nossa vida. Então, para os espíritos medianos, espíritos conscientes, existe um planejamento para a nossa família. Ou seja, quem será
o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Em qual família eu vou reencarnar? Porque, em geral, a nossa família são aqueles espíritos da nossa família espiritual com os quais nós temos um pouco de simpatia e com os quais nós vamos crescer juntos em provas e expiações. Muitos dizem assim, há uma fila lá no plano espiritual para nós reencarnarmos, mas não é bem assim, não há uma fila, porque a nossa reencarnação é pontual dentro do meio em que nós estamos acostumados a reencarnar como forma de constituirmos essa família espiritual, segundo as nossas necessidades evolutivas. Então, se nós escolhemos a nossa família, em geral também tem lá o país onde nós vamos viver e ali realizar algumas tarefas, contribuindo para o progresso daquele país. Às vezes, nós nascemos num país, mas somos deslocados para outro em razão justamente desses nossos compromissos, né? A profissão, se eu vou ser um médico, engenheiro, se eu vou ser um juiz, se eu vou ser um dentista, um professor, né? Porque cada profissão é um meio para nós fazermos o bem e contribuirmos para o crescimento da sociedade, né? Também o casamento, né? Com quem eu vou casar, quais os filhos que eu vou ter, são planejamentos quanto às necessidades maiores, né? Os setores da nossa vida que importam muito e que podem contribuir para a nossa iluminação. Mas dentro do nosso assunto, nós vamos ver que o tempo de vida e a forma geral da desencarnação também são planejados. Ou seja, quando nós vamos reencarnar, a espiritualidade estabelece um tempo que é suficiente para nós cumprirmos aqui o que foi planejado para o nosso crescimento espiritual, para as nossas experiências, sejam expiações ou sejam provas, de tal maneira que eu posso viver aqui 50, 60, 5, 6, 10 anos, né? Sempre de acordo com o nosso histórico espiritual e as nossas necessidades espirituais. A forma também como nós vamos desencarnar é estipulada, mas vejamos que se trata de um planejamento, nada rígido, porque nós podemos alterar esse planejamento aqui mesmo na Terra, melhorando, criando novas oportunidades, ou até mesmo fugindo dos nossos compromissos. Daí que André Luiz vai dizer que grande maioria é de espíritos não completistas. Quer dizer, a maioria de nós não consegue realizar aqui na Terra, pelas nossas fraquezas, dificuldades, tendências, tudo aquilo que foi planejado. É como nós fomos fazer uma viagem. A gente planeja de um jeito, mas nem sempre sai como nós imaginamos, né? Como nós planejamos. O problema é que muitas vezes somos nós mesmos que damos causa a essa antecipação do nosso retorno à espiritualidade, por abusos de toda a natureza, os vícios. Quando nós nos entregamos, muitas vezes desde a infância, aos vícios, ao fumo, à bebida, à droga, à comida em excesso, aos esportes radicais, tudo isso pode acabar antecipando o nosso retorno ao mundo espiritual e que muitos chamam de suicídio inconsciente. Tem o suicídio consciente, que é aquele em que eu
não quero mais continuar aqui na vida, não suporto mais os problemas, não tenho forças para vencer os problemas, e aí eu quero abandonar a vida. E faço muitas vezes de maneira desastrosas. Tomo um veneno, uma corda, um tiro. Mas hoje, infelizmente, nós estamos vendo avançar uma ideia de que nós podemos tirar a nossa própria vida, que nós temos direito com relação à vida, ao nosso corpo. De tal maneira que, diante de uma doença, diante da velhice, se eu não quiser continuar vivendo, eu tenho direito, dizem eles, eu tenho direito de interromper o processo. É um grande engano, porque cada instante que nós passamos aqui na Terra é uma oportunidade de nós nos reajustarmos perante a lei de Deus, de nós crescermos em espírito. Há pouco tempo, há cerca de 2 anos, nós ficamos sabendo do caso de um professor universitário da Austrália. Ele tinha 100 anos, pouco mais de 100 anos, e ele foi aposentado da universidade com 100 anos. Vejamos, estava trabalhando muito ativo ainda, lúcido, mas, obviamente, com 100 anos, as dificuldades são imensas. Por mais que nós façamos um esforço, o corpo já não tem mais resistência. E ele dizia que não tinha mais razão para viver, porque agora acordava pela manhã, tomava café, ficava vendo televisão, almoçava, descansava, que ele não tinha mais interesse em viver. E como a Austrália não permite o suicídio assistido, ele foi para a Suíça e lá, então, conseguiu tirar a própria vida. Vai ter uma grande surpresa, já deve ter tido essa grande surpresa. Todos aqueles que antecipam desastrosamente a sua morte, a desencarnação, vão enfrentar consequências mais ou menos, segundo a própria consciência e as intenções, por aquilo que fizeram ao deixar para trás um corpo que Deus o abençoou por um tempo determinado aqui na Terra. Então, é preciso nós valorizarmos a reencarnação, a vida aqui na Terra, porque sejamos jovens ou sejamos mais longevos, cada instante de permanência aqui na Terra é importante. Muitos tentam prolongar essa vida ao máximo. Mas por mais que nós possamos fazer isso, o envelhecimento é inevitável, mesmo com os recursos da medicina. Hoje nós temos remédios variados, intervenções cirúrgicas, temos diversos mecanismos que conseguem nos sustentar. Hoje, uma pessoa de 60 anos é nova. Antigamente já era um velho decrépito, né? Mas 60 anos hoje está na flor da juventude, com várias possibilidades de crescimento, de trabalho. Nós temos pessoas ativas, já com muita idade aqui na Terra, né? Então, com esse avanço da longitude, né, da longevidade, nós estamos vendo a própria sociedade tentar se ajustar a isso, porque nós temos muitos aposentados e pouca mão de obra jovem capaz de sustentar, por exemplo, no INSS, nas aposentadorias, esses aposentados. Por isso que não só o Brasil, mas como outros países também, estão
aumentando o tempo exigido para a aposentadoria. É uma necessidade para que o Estado não entre em colapso. Os próprios hospitais estão se ajustando a essa nova realidade, porque abrem mais alas de geriatria, onde os idosos são tratados, remédios específicos para a longevidade, né? Previdências para a aposentadoria, seguro para a aposentadoria. E mesmo hoje já existem condomínios, moradias preparadas para atender pessoas idosas, inclusive com modelos de casas para evitar acidentes, para facilitar a vida das pessoas idosas, com fisioterapeutas, com enfermeiros, dentro do próprio condomínio. Então, nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo novo, em que nós todos precisamos nos adaptar a essa realidade. Mas tem gente que se recusa a envelhecer. Existe aquela síndrome de Peter Pan, de Peter Pan, que é aquele herói, né, criado pela Disney, do rapaz que não quer crescer, que vive lá na terra do nunca com outras crianças e resistem à velhice. Fazem plásticas, fazem academias, tomam remédios, se vestem de maneira diferente, querendo permanecer jovem. Nada contra, mas nós precisamos tomar cuidado com os excessos, com os abusos. E também para não passarmos vergonha, né? Porque existe um limite para as coisas. Nós não vamos conseguir, a partir de certa idade, conservar a juventude. Podemos conservar a jovialidade, mas o corpo, naturalmente, ele vai se degradando, ele vai envelhecendo. E hoje, nesse afã de manter a aparência sempre jovem, nós estamos vendo excessos de plásticas, né, que deformam as pessoas e, ao contrário de ficarem bonitas, acabam ficando mais velhas, né? Por trás de tudo isso, nós vamos encontrar o medo. O medo é o sentimento raiz de todas as nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Então, à medida que nós vamos caminhando na reencarnação, percebemos a idade, nós começamos a ter medo, por exemplo, de perder o emprego, de não ter mais recursos financeiros. E ainda hoje, talvez hoje, nós vamos encontrar muitas ressalvas a pessoas que trabalham e que têm mais idade. Quando tiver que haver uma dispensa, são os mais velhos de casa que vão ser dispensados, porque custam mais também, ficam mais doentes. Então, esse medo de perder o emprego, de não poder mais ser útil, tudo isso faz a criatura se atormentar e resistir à velhice, né? E como a velhice tem muito a ver com doença, né? O medo de ficar doente é um outro medo. É muito interessante que, me pegando conversando com meu irmão, né? E a conversa atualmente é: que remédio que você está tomando? Onde é que está doendo mais aí? Né? E a gente já toma vários remédios. Então, conversa de idoso muitas vezes tem a ver exatamente com isso, especialmente nessa pandemia que nós passamos aí, né? E aí, perder o emprego, ficar doente, vem o outro medo, que é de ficar abandonado, né? A família abandonar, ter que ir para, por exemplo,
uma casa de idosos, chamado asilo, né? Hoje não se usa mais esse termo, mas ficar em casa sozinho, não tem quem cuidar de você, é um medo, né? Porque e as minhas necessidades? E a necessidade de companhia? E do outro lado, é o medo de ser dependente de alguém. Porque muitas vezes, doente, idoso, nós dependemos de um cuidador, dependemos de uma família, de familiares que vão cuidar de nós. E aí, muitas vezes, até para as necessidades fisiológicas, para ir ao banheiro, para nos alimentar na boca. Se o espírito não tiver a humildade, é um momento muito difícil para ele. Sem contar também que, com o passar do tempo, chega o medo de morrer. Nós, espíritos, ainda temos um conhecimento de que a vida prossegue e pode prosseguir muito bem, mas imaginemos aí que muitas pessoas têm medo de morrer e ir para o inferno, espírita tem medo de morrer e ir para o umbral, né? Mas ir para o inferno, o que é que vai acontecer depois? Tudo isso acaba gerando muita angústia no espírito, cujo corpo está envelhecendo, né? Gera tristeza, desânimo, depressão, essa vontade de morrer. Tudo isso agrava a situação. Então, a velhice já é um problema, e se eu não lido melhor com a velhice, com a longevidade, nós vamos piorando a situação, sofrendo cada vez mais. Por isso que é importante nós estarmos nos preparando durante toda a vida para chegarmos nessa condição de velhice numa situação um pouco mais confortável. Então, desde cedo, desde jovem, nós deveríamos estar pensando na velhice. Nós deveríamos estar sendo prudentes com relação ao futuro. Se eu não me preocupo com isso, quer dizer, se eu não cuido do meu corpo de maneira correta, se eu não faço, inclusive, por exemplo, uma poupança para a minha velhice, a possibilidade de eu chegar nesse momento e sofrer, porque uma coisa é você estar idoso com dinheiro, né? Poder pagar cuidador, remédio, comida, casa. A outra coisa é você ser um idoso pobre, miserável, né? Que a situação é bastante complicada. Ir para uma casa de acolhimento, depender do SUS e de outras pessoas, da caridade alheia. Então, se eu posso, eu devo me preparar para a velhice, porque a velhice pode ser um tempo muito longo, né? Quem se aposenta com 65 anos, que é uma data limite, e vai viver até os 90, são mais 25 anos pela frente. E é um tempo grande se for para o sofrimento. Então, nós temos que cuidar disso, sim, né? Nos preocuparmos com aquilo que vem pela frente. O fato de eu envelhecer aqui, significa envelhecer o corpo. Não significa que eu devo envelhecer o espírito. Pelo contrário, eu devo me conservar cada vez mais jovial, né? Guardar uma juvenilidade, né? Aquele otimismo, a esperança, a força moral de prosseguir, graças às experiências que nós tivemos. Isso é algo que nós, como espíritas, devemos conservar, porque sabemos que somos espíritos imortais. Aproveitar para nos transformarmos em pessoas melhores, mais gentis, mais bondosas, mais confiantes, mais cheias de esperança. Isso é muito importante para que nós
cresçamos em espírito, para que nós nos iluminemos, né? Agora, muitas pessoas nessa idade são ranzinzas, intragáveis, difíceis, como se diz, idosos, velhos chatos. E muitos atribuem essa conduta, essa personalidade à velhice. Mas não, porque nós vamos encontrar tantos jovens, perdão, tantos idosos bondosos, gentis, pacíficos, joviais, sorridentes, tranquilos. Esses idosos intragáveis são aqueles que já foram assim como jovens, que foram como adultos e que não se trabalharam, não se renovaram, não se dominaram. E aí continuam na velhice, nessas condições, piorando ainda a própria condição. Então, já partindo para o nosso encerramento, nós temos que imaginar qual que é a nossa melhor conduta em relação à longevidade, que deve ser observado em toda a reencarnação. Procurar viver emocionalmente equilibrado, trabalharmos as nossas dificuldades, os nossos sentimentos. Os psicólogos estão aí para isso, os médicos, vários terapeutas, que é para nós nos sentirmos bem durante toda a nossa vida, e especialmente enfrentando as dificuldades próprias da vida longeva, né? A solidão que pode vir, a dependência, o isolamento, as doenças, a preparação para a morte. Tudo isso deve ser bem trabalhado. O Centro Espírita, a doutrina espírita, nos oferece recursos para esse entendimento, mas tem um limite, né? Tem um limite que são trabalhar os nossos traumas, as nossas dificuldades profundas, que aí é necessário que haja realmente um profissional da área para buscar as raízes dos nossos problemas, né? Considerar que esses problemas que a gente vai enfrentar na velhice fazem parte da vida aqui na Terra, né? Então, eu vou ficando mais velho, eu já devo começar a me preparar mentalmente para tudo aquilo que possa vir e viver, né, a minha realidade. Eu sou um idoso. Como nós dissemos, há muito idoso que acha que continua jovem, que quer continuar sendo jovens. A mente está jovem, mas o corpo não está. E há limites para isso. Eu não posso, com uma certa idade, ficar subindo nas escadas no telhado da casa. Muitos morrem porque caem de lá. É uma forma de antecipar a sua desencarnação por imprudência, por negligência. Então, adaptar-se à realidade é muito importante. Sim, eu sou um idoso, mas não sou um idoso inativo. Eu vou trabalhar conforme as minhas forças. Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta até quando que nós devemos trabalhar. E os espíritos respondem no limite das suas forças. Trabalhar aqui não é trabalho profissional, porque eu posso me aposentar dentro da lei dos homens, da lei humana. Mas trabalhar é permanecer ativo. Muitos idosos continuam prestando serviços à sociedade, em ONGs, né? Nos centros espíritas. Nós temos na nossa casa pessoas com mais idade que estão lá na assistência social, que trabalham com as famílias assistidas, que estão no centro, né, fazendo palestras. São pessoas que se aposentaram, mas continuam nessa atividade.
Então, preparar-se, né? Ser cuidadoso. Dizem que tapete é assassino de idoso. Então, a minha casa deve estar preparada para isso, para que eu não tenha problemas de fraturas, por quedas, de doenças, por ter né, a minha vida dentro do lar não ser adequada mais para a minha idade. Né? Nós sabemos aí que, por exemplo, Chico, Divaldo, né, são pessoas que trabalharam. Divaldo ainda continua trabalhando com 95 anos, ativamente. O Chico foi até 91. E na sociedade nós encontramos pessoas que trabalharam até o final. Me lembro que a Elza Soares recentemente morreu e ela, meses antes, já longeva, né? Ela estava cantando nos palcos. Então, são exemplos de que nós podemos envelhecer, mas podemos continuar ativos. A Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, diz assim: ninguém será solitário se for solidário. Então, o idoso pode continuar trabalhando para o bem, vai tendo um relacionamento com as pessoas e, assim, vai evitar essa questão do isolamento em casa. Preparar-se para a morte, né? Pensar que a morte poderá chegar, resolver as encrencas que não resolveu, né? A questão do perdão entre os familiares ou com outras pessoas. Por isso que Jesus disse: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhai com eles, porque enquanto nós estamos aqui é mais fácil nós tentarmos uma reconciliação, porque depois que nós desencarnarmos, podemos carregar alguma culpa para o mundo espiritual, e aí fica mais difícil de nós resolvermos tudo isso, né? Continuar com a religião, dedicar-se a uma religião, ainda que não possa ir ao centro espírita. Hoje nós temos essa oportunidade das lives na internet, né? O idoso pode, de casa, acompanhar essas reuniões, ou assistir a vídeos no YouTube. O meu pai está de cama, meu pai tem 93 anos, está em cama, e de vez em quando nós mandamos vídeos do YouTube para ele assistir, né? São palestras, são cursos. Ele não pode mais ir ao centro, mas pode assistir em casa, o que ajuda muito na espiritualidade. Enfim, e preparando a mala, né? Porque um dia nós vamos fazer a grande viagem e nós precisamos retornar ao mundo espiritual, tendo cumprido o máximo aqui na Terra e levar para o mundo espiritual conquistas nobres que iluminaram o nosso espírito, de tal maneira que quando nós chegarmos envelhecidos no plano espiritual, possamos nos recompor perispiritualmente e logo adquirir novamente uma aparência jovial, uma aparência alegre, uma aparência daqueles espíritos nobres que cumprem a lei divina. Era isso, muito obrigado pela oportunidade, muita paz a todos. E se quiserem comentar, se quiserem trocar alguma ideia, estamos à disposição.